Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Eu trouxe aqui três problemas com algumas resoluções de exercícios. Esse primeiro ele diz assim: em uma sala de aula, 50 alunos, 30 são meninos e 20 meninas. Determine a razão entre o número de meninos e o número total de alunos. A razão também entre o número de meninas e o número total de alunos, o número de meninos e o número de meninas. Vamos para a resolução da questão. Bom, como é que nós vamos resolver esse problema? Primeiro, nós vamos organizar aqui os números, né? Para fazer a resolução. No problema, ele diz que em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 meninas. Primeiro, o problema ele quer saber a razão entre o número de meninos e o número total de alunos. Então, nós vamos chamar o número total de meninos representado pela letra H, aqui, H de homens, né? H de homens, e o número total representado pela letra T. Nós vamos fazer agora. Nós sabemos que o número total de alunos entre meninos e meninas são 50. 50 pessoas, o número total. E o número de meninos, nós temos 30 meninos. São 30 meninos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos escrever alguns números aqui que provavelmente nós iremos usar. Talvez não todos, mas alguns deles. Vamos organizar dessa forma. Um número 2, vamos colocar aqui também o número 3, o 4 e o 5. Se nós formos utilizar mais, vou escrever aqui 3 pontinhos para nós darmos sequência nesses números. Talvez nós não usemos todos, mas provavelmente nós iremos usar alguns deles. Vamos começar uma simplificação. Vamos começar aqui utilizando o número 2. Então nós vamos dividir o 30 por 2. O 30 ele é divisível por 2. O 50 ele também é divisível por 2. 30 por 2 é igual a 15. E 50 por 2 é igual a 25. Ainda o 15 e o 2 é divisível, o 15 e o 25 é divisível por 2? Não, o 15 e o 25 nenhum é divisível por 2, não dá um número exato, o 15 dividido por 2 e o 25 por 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o próximo número da sequência, que é o número 3. Vamos ver se eles são divisíveis por 2. O 15 é divisível por 3, né? O 15, ele é divisível por 3? Sim. 15 por 3 é igual a 5. E o 25? 25 é divisível por 3? Não. Não dá um número exato. Então, nós vamos tentar o próximo número da sequência. 15 dá por 4? Não dá. Não dá o número exato por 4. E o 25 também não. Então, nós vamos tentar aqui o 5. Vamos ver se é divisível. 15 por 5 é divisível, que dá o número 3. E 15 por 25? Desculpa, e 25 por 5? 25 por 5 é igual a 5. Então aqui nós chegamos no resultado. Não há mais o que reduzir dessa fração. Então ela se tornou irredutível. A partir daqui, nós encontramos o resultado de 3 quintos, que é o resultado da razão entre o número de meninos e o número total. Isso quer dizer que a cada 3 meninos, nós temos 5 pessoas do total entre meninos e meninas. Esse é o resultado dessa fração. O problema ele quer saber também o número de meninas e o número total de alunos. Nós vamos organizar também dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui do ladinho, desse lado aqui, ó. Então, vamos representar o número, a letra M, meninas, e T, total. Quantas meninas nós temos?
nós temos 20 meninas. E o número total é igual a 50. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos escrever aqui os números que nós vamos utilizar. 2, 3, 4, 5, sempre nessa sequência crescente, né? Utilizando esses números. Provavelmente nós iremos utilizar alguns deles. Não todos, mas alguns, mas para manter uma ordem, nós vamos fazer dessa forma para facilitar no entendimento. Vamos começar aqui com o número 2. Tanto o número 20 como o 50, eles são divisíveis por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. E 50 dividido por 2 é igual a 25. Dá ainda para dividir por 2? Não. Nem o 10 é divisível por 2, mas o 25 não. Não dá um número exato, vai dar um número quebrado, fracionado. Então, nós vamos para o próximo número da sequência. Dá para dividir por 3? O 2 não deu. Vou riscar ele aqui, ó. 2 não deu. E o 3? O 3 dá para dividir? Não dá por 10, também não dá por 25. Não dá um número exato. Então vamos para o próximo número da sequência. Vamos para o próximo número da sequência, o 4. O 4 é divisível... O 10 é divisível por 4? Não. O 25 também não. Então eu vou riscar ele aqui. Vamos tentar o próximo, que é o número 5. O 10 dá por 5? Sim. E o 25 dá por 5? Também dá. Então, 10 por 5 e 25 por 5. 10 por 5 é igual a 2. E 25 por 5 é igual a 5. Encontramos a fração irredutível aqui. Não há mais o que reduzir. Então, é 2/5. A cada 2 meninas, nós temos um total, entre meninos e meninas, 5 pessoas. A cada 2 meninas, 5 pessoas no total. Então, vamos para o próximo. Que o problema quer saber na próxima pergunta. O problema ele quer saber a razão entre um número de meninos e um número de meninas. Qual que é a razão entre um número de meninas e um número de meninas? Então nós vamos representar aqui a letra H, sendo o número de meninos, homens, né? Meninos. E a letra M, o número de meninas. O número de meninos são 30 e meninas 20. Vamos fazer a mesma coisa, vamos copiar alguns números aqui para facilitar no entendimento. 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente caso precise. Vamos tentar com o número 2. Número 2, vamos dividir 30 por 2 e 20 por 2. 30 por 2 é igual a 15. 15. E 20 por 2 é igual a 10. Vamos para o próximo número da sequência. Não, vamos tentar ainda, desculpa. Nós vamos analisar primeiro o número 2, se é divisível. O 15, ele não é divisível, porque não dá um número exato, mas o 10 é. Mas como o 15 não é, então nós vamos para o próximo número da sequência, porque é necessário que os dois sejam divisíveis por 2. Então vamos tentar o 3. O 15 dá por 3, mas o 10 não dá. Então vamos para o próximo. Esse aqui não dá, vamos riscar aqui. O 4 dá? O 4 também não dá, então vamos riscar. O 5 dá, é divisível. Tanto o 15 é divisível por 5, como o 10 também é. Então vamos dividir aqui, ó. 5 e 10 dividido por 5. Como que vai ficar isso daqui? 15 por 5 é igual a 3. E 10 por 5 é igual a 2. Encontramos aqui, não há mais o que reduzir nessa fração. Então encontramos aqui a resposta, que é 3 meios. Resultado dessa fração. A cada 3 homens, meninos, nós temos 2 meninas na sala. Então vamos para a próxima questão, pessoal. Vamos para o próximo problema.
Então, pessoal, já nesse problema é o seguinte, nós temos aqui um total, aqui é o total de 1000, representado pela letra, vou representar aqui pela letra T o total, né? Ó, letra T, um total de 1.200 candidatos inscritos. Desse total, 240 foram aprovados, então vou usar a letra A aqui, para representar os que foram aprovados, 240. E nós temos candidatos que foram reprovados. Vamos representar aqui pela letra R. Então, a quantidade de reprovados é os 1.200, que é o total, 1.200 que é o total, menos os aprovados, que dá um total de 240. Isso aqui é igual a 960. 960 é a quantidade de candidatos que foram reprovados. Nós vamos fazer agora. Qual o problema ele quer saber primeiro? Ele quer saber primeiro a razão entre o número de aprovados e o número total de inscritos. Então, vou colocar A, que é o número de aprovados, a razão entre o número de aprovados e o número total de inscritos. Número total, T. O número de aprovados foi 240. Escrever aqui, 240. E o número total, 1.200. Escrever aqui, 1.200. Nós vamos fazer agora, nós vamos simplificar essa fração até chegar num número irredutível, que não dá mais para simplificar. Então, nós vamos organizar aqui alguns números, que nós iremos utilizar alguns deles. Escrever o número 2, o número 3, 4, 5 e assim sucessivamente, conforme formos precisando desses números. Então, vamos começar aqui com o número 2. 240 dividido por 2 e 1.200 por 2. Os dois são divisíveis por 2. Então, 240 por 2 é igual a 120. E 1.200 dividido por 2 é igual a 600. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Dá para dividir por 2. 120 por 2 e 600 por 2. 120 por 2 é igual a 60. E 600 por 2 é igual a 300. Ainda dá para dividir por 2? Ainda dá para dividir por 2. 60 por 2 e 300 por 2. 60 por 2 é igual a 30. 300 por 2 é igual a 150. Esses dois números ainda são divisíveis por 2? Sim. Então vamos continuar com 2, até chegar na sua forma irredutível. 30 por 2 é igual a 15. E 150 por 2, 150 dividido por 2 é igual a 75. Ainda dá para dividir por 2? Não dá mais, nem o 15 e nem o 75 é divisível por 2. Então vamos para o próximo número da sequência. Vamos tentar aqui, ó, o número 3. O número 3, 15 dividido por 3 e 75 por 3. 15 por 3 é igual a 5. E 75 por 3 é igual a 25. Dá ainda para dividir por 3, o 5 e o 25? Não dá mais. Vamos ver o próximo número da sequência. O próximo é o 4. 4 também não dá. E o 5? O 5 dá. Então, 5 por 5 e 25 por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. E 25 por 5 é igual a 5. Finalmente, chegamos na forma irredutível dessa fração. Isso quer dizer que o número de aprovados em relação ao número total de inscritos, nós temos, para cada 5 inscritos, nós temos um aprovado. Agora vamos para a próxima questão. O que o problema ele quer saber na próxima questão? O problema ele quer saber na próxima questão o número de reprovados. Ele quer saber a razão do número de... Deixa eu fazer aqui. Olha, ele quer saber o número da razão do número de reprovados
em relação ao número de reprovados e o número total de inscritos, em relação com o número total de inscritos. Qual que é o número de reprovados? O número de reprovados está lá, 960. Então, vou copiar aqui. 960 são os reprovados. E o número total, que é os 1.200. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar alguns números aqui, que iremos utilizar alguns deles. É bom vocês copiar, vocês que não têm prática ainda, que fica mais fácil para vocês organizarem, até vocês pegarem a prática e não precisarem mais escrever esses números aqui. 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Vamos começar como sempre, que é sempre com o número 2. A gente inicia sempre com o menor número. 960, ó, começa aqui dividido por 2. Os dois são divisíveis por 2, né? E o 1.200 também, aqui o 1.200 também é divisível por 2. 960 dividido por 2, isso aqui é igual a 480. E 1.200 dividido por 2 é 600. Ainda é divisível por 2? O 480 e o 600 são divisíveis por 2? Sim. São números divisíveis pelo número 2. Então, continua com o número 2. Por 2 e por 2. 480 dividido por 2 vai dar 240. E 600 por 2 é igual a 300. 240 por 2 é divisível e o 300 também é divisível por 2. 240 por 2 é igual a 120. E 300 por 2 é igual a 150. Vamos continuar dividindo. 120 por 2, isso aqui é igual a 60. E 150 por 2, isso aqui é igual a 75. Dá para dividir ainda por 2? Dá para dividir o 60 por 2, mas o 75 já não dá um número exato dividido, se for dividido pelo 2. Então, vamos tentar o próximo número da sequência, que é o número 3. Aqui, ó, próximo número da sequência, o número 3. O 60, ele é divisível por 3? Sim, ele é divisível por 3. E o 75 também é divisível por 3. 60 dividido por 3 é igual a 20. E 75 por 3 é igual a 25. Vamos ver o próximo número da sequência, porque o 3 não dá divisão por 20, o 20 não é divisível por 3, e o 25 também não vai ser mais divisível por 3. E 4. O 20, ele é divisível por 4, mas o 25 não. Ó, o 4 não dá. Então, vamos para o próximo número da sequência, que é o 5. O 20 é divisível por 5? Sim. E o 25 também é. Então, vamos dividir aqui 20 por 5 e 25 por 5. Quanto que é 20 dividido por 5? 20 dividido por 5 é igual a 4. E 25 por 5 é igual a 5. E, finalmente, chegamos na fração irredutível. Não dá mais para reduzir essa fração. Ela é 4/5. Isso quer dizer que a cada 4 pessoas reprovadas, nós temos 5 no total de inscritos. A cada 5 pessoas inscritas, 4 foram reprovadas. Vamos para mais um exemplo. Vamos aqui para o próximo exemplo. Esse próximo exemplo aqui, que o problema ele quer saber. No próximo exemplo, o problema ele quer saber o número de aprovados e o número de reprovados, a razão entre o número de aprovados e o número de reprovados. Quantos candidatos foram aprovados? Aprovados foram 240. Então, fazer aqui, ó, a letra A representando aprovados e a letra e o total de reprovados, R de reprovados. Então, foram quantos mesmos aprovados? 240 candidatos aprovados. 240
candidatos aprovados e 960 reprovados. Ó, 960 candidatos reprovados. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar alguns números aqui que nós iremos utilizar. 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, se precisar, nos próximos números da sequência. Como sempre, iniciaremos com o número 2. O 240 e o 960, esses dois números, eles são divisíveis por 2. Então, 240 por 2 e 960 por 2. 240 por 2 é igual a 120. 120. E 960 dividido por 2 é igual a 480. Esses dois números ainda são divisíveis por 2? Sim. Vamos dividir aqui 120 por 2 e 480 por 2. 120 por 2 é igual a 60. E 480 dividido por 2 é igual a 240. Esses números ainda são divisíveis por 2? Sim. Dá para dividir tanto 60 como 240 por 2. Então, vamos dividir 60 por 2 e 240 por 2. 60 por 2 é igual a 30. E 240 por 2 é igual a 120. Ainda dá para dividir por 2? Dá sim. 30 por 2 e 120 por 2. 30 por 2 é igual a 15. E 120 por 2 é igual a 60. Os dois números ainda são divisíveis por 2? O 60 dá para dividir, mas o 15 não dá, não é um número exato, dividido por 2. Então, vamos tentar o próximo número da sequência. O próximo número da sequência, nós temos aqui o número 3. Vamos tentar esse número aqui, ó. O número 3. Ó, 15 dividido por 3 e 60 dividido por 3. 15 por 3 é igual a 5. E 60 dividido por 3 é igual a 20. 20. O 5 dá para dividir por 3? Não dá. O 20 também não dá. Qual o próximo número da sequência? O 4. O número 4 aqui, ó, esse número aqui é o próximo número da sequência. Nem o 4 não é, o 5 não é divisível por 4, o 20 é divisível por 4, mas precisa ser os dois. Então, vamos tentar o 5. Aqui, ó, próximo número da sequência, o 5. O 5 é divisível por 5 e o 20 também é divisível por 5. Então, vamos lá. 5 dividido por 5 é igual a 1. Igual a 1. E 20 por 5 é igual a 4. Finalmente, chegamos na fração irredutível de 1/4. Isso quer dizer que a cada um candidato aprovado, 4 foram reprovados. Então, vamos para mais um problema, para a próxima resolução de problema. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, nesse problema, ele diz que um jogador ele fez 8 tentativas de arremesso. Isso quer dizer que o total de arremessos foram 8, né? 8 arremessos. Vou escrever aqui a letra T de total, né? Total foram 8 arremessos. E cada arremesso desse valia 3 pontos, né? Desses 8 arremessos, o jogador ele conseguiu converter 6 arremessos. Ele conseguiu converter esses arremessos em pontos. Então, se foram 6 arremessos, cada arremesso valia 3 pontos. Cada arremesso valia 3 pontos. Então, a gente tem que fazer assim, ó, 6 vezes 3. 6 vezes 3 é igual a 18. Aqui nós encontramos a quantidade de pontos que esse jogador fez. Ele fez 18 pontos.
Se eram 8 arremessos, ele acertou 3, cada arremesso vale 3 pontos, então ele fez 18 pontos. Vamos representar aqui a letra P, P de pontos. Então ele fez 18 pontos. 18 pontos. Qual mais informação esse problema ele tem? Nós temos aqui também total de acertos. Qual foi o total de acertos? De 8, ele acertou 6. Então, vou escrever aqui, representando a letra A de acertos, 6 acertos. Então, ele fez 6 acertos. E quantos erros? Quantos erros? Vou colocar aqui a letra E representando E de erros. Então, do total de arremessos, ele acertou 6. Se ele acertou 6, ele errou 2. Então, vai ficar o total de arremessos menos os 6 que ele errou. Isso aqui é igual a 8 menos 6, que é igual a 2. 2 arremessos. Agora, com essas informações, nós vamos fazer a razão entre os números, né? Primeiro, o problema quer saber qual que é a razão entre o número de arremessos acertados e o número total de arremessos. Qual foi o número de arremessos acertados? Acertados foi 6, né? Então, nós temos aqui letra A e a razão entre o número de acertos e a razão entre o total de arremessos. Então, o número de acertos foram 6 acertos, e o total foram 8. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui alguns números para fazer a simplificação. 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Nós vamos utilizar alguns números. A gente começa sempre com o número 2. 6 dividido por 2. E 8 também dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 8 dividido por 2 é igual a 4. A partir daqui, aqui não dá mais para reduzir essa fração, ela se tornou irredutível. Então aqui nós encontramos a razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Então, para cada 3 acertos, nós tivemos 4 arremessos. Agora vamos para a próxima. O problema ele quer saber agora qual é a razão. O problema ele quer saber qual é a razão entre o número de pontos acertados e o número de pontos de arremessos. O número de pontos arremessados, né? Então aqui nós temos o número de pontos acertados, que foram 6. Vamos pela letra que representado pela letra A, e o número de pontos. O total de pontos foram 18 pontos, né? Letra P representando pontos. Letra A, arremessos, que foram 6, e P foi igual a 18, total de pontos. Vamos fazer a mesma coisa, nós vamos utilizar alguns números aqui, começando sempre com o número 2. O 6 é divisível por 2 e o 18 também é divisível por 2. 6 por 2 é igual a 3 e 18 por 2 é igual a 9. Dá ainda para dividir por 2? Não dá mais para dividir por 2, então vamos para o próximo número da sequência. Vamos tentar aqui o 3. O 3 é divisível por 3 e o 9 também é divisível por 3. 3 por 3 é igual a 1 e 9 por 3 é igual a 3. Fração se tornou irredutível, não há mais o que reduzir nessa fração, nem simplificar. Não há mais o que simplificar. Então, aqui encontramos a fração que corresponde à razão entre os números de arremesso e os números de ponto, que é 1/3. Para cada acerto, para cada ponto nós temos um acerto. Para cada 3 pontos, um acerto. Qual a próxima pergunta? Qual a próxima razão que o problema ele quer saber?
A próxima razão, o problema eu vou fazer aqui nesse canto aqui. Isso, eu vou fazer aqui, ó, nesse cantinho aqui. O próximo, ele quer saber o número de arremessos errados e o número de total de arremessos. O número de arremessos errados é esse aqui representado pela letra E. Então, eu escrevi aqui E, número de arremessos errados, e o número total de arremessos, né? Total, E sobre T. O número de erros de arremessos errados foram 2. E o total de arremessos foram 8. Nós vamos utilizar aquela sequência de números, né? Começando com o número 2. 2 dividido por 2 e 8 dividido por 2. 2 por 2 é igual a 1. E 8 por 2 é igual a 4. A partir daqui, nós encontramos o resultado. A fração se tornou irredutível, não há mais o que simplificar. E a resposta aqui é 1/4. Para cada um erro, para cada total, né, para cada um erro, nós temos 4 arremessos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Um abraço para todos e até a próxima.